Estudando sobre os dons espirituais, algo me chamou muita atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, vai dizer: por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Aqui a gente vê Paulo falando sobre que ninguém pode falar pelo poder do Espírito Santo que Jesus seja maldito. O que me chama a atenção também é que ele diz, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, poder e direção. Glória a Deus. O que eu aprendo aqui com essa palavra? Muitas pessoas, elas questionam, né, sobre o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, por sermos guiados por ele e termos o poder dele, né, que também reflete nos dons espirituais, o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai contra a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nunca vai se manifestar contra a palavra de Deus. Então muitas pessoas têm questionamento: mas será que é do Espírito Santo? Será que não é? E um dos dons que a gente consegue ter para saber isso é o dom do discernimento. Mas o que me chama a atenção aqui nessa palavra também é que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. E eu fiquei pensando: meu Deus, muitas pessoas, e aquelas pessoas que eu vejo falando, Jesus, meu Senhor, elas estão sendo falando pelo Espírito Santo e vivem uma prática pecaminosa. O que acontece? Eu fiquei me questionando sobre isso. Jesus, ele veio me esclarecer na minha mente que muitas dessas pessoas, elas não reconhecem o senhorio de Cristo Jesus. Ou seja, elas falam que Jesus fala dele como Senhor, mas não reconhecem ele como o senhorio, o Senhor da vida delas. E por falta da presença do Espírito Santo, elas não conseguem ter esse conhecimento do senhorio de Jesus. Elas não conseguem falar pelo Espírito que Jesus é Senhor. E quem fala pelo Espírito que Jesus é Senhor tem uma vida transformada, glória, porque é guiado pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem nos guia quando somos convencidos por Ele. Sobre sermos guiados pelo Espírito Santo e sermos convencidos, nós encontramos em João capítulo 16, versículo 8 e 13. Então Paulo está trazendo um esclarecimento sobre o Espírito Santo de Deus, porque é dele que recebemos os dons espirituais. E outrora, ele diz aqui que os pagãos, ou seja, os gentios, eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Glória a Deus por isso, porque o único que dá vida é Jesus Cristo, e ele deve ser conhecido, aleluia, por nós como o Senhor da vida, o Senhor das nossas vidas, porque se estamos de pé por causa dele, tudo provém do Senhor. E ele diz no verso 1: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. É necessário que a gente estude sobre os dons espirituais. É necessário para que a gente não seja ignorante, para que a gente tenha o conhecimento da verdade sobre os dons espirituais. Então eu deixo uma reflexão para você nesta tarde, neste momento. Pode ser que você veja o vídeo pela manhã ou pela noite, mas estude, busque os dons do Espírito Santo de Deus, pois ele, depois de nos convencer, ele nos guia e nos capacita com poder para fazermos a sua obra.